Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Indústrias, indústrias e mais indústrias. Hoje nosso trajeto está cheio de indústrias. É que eu estou a caminho de São Paulo, trafegando pela Via Dutra, que é o maior corredor de indústrias do Brasil. Olha só, e você vem comigo, porque juntos, viajando por esse corredor de indústrias, nós vamos ver como tudo isso começou. Ou melhor, como se deu a industrialização no Brasil. Na teleaula de hoje você vai ver como a industrialização modificou as paisagens brasileiras. E vai ver que a atividade industrial é a responsável pela aceleração do processo de urbanização e pela definição de novas relações entre as áreas que se industrializaram. Você sabe, na indústria a produção não pode parar. E a nossa teleaula também não. Por isso, vamos nessa que a nossa viagem está começando. Nada como encontrar um velho companheiro de estrada. Ô Luiz, como é que vai? Tudo bem, como é que vão as coisas? Trabalhando muito, rapaz. O que não tá nada fácil. Essa Via Dutra cada vez pior. Isso é verdade. Eu dei uma paradinha para descansar um pouco, porque é um tal de carro, ônibus, caminhão, movimento danado. Depois dessa estrada, né? É uma indústria ao lado da outra. Não é à toa que ela é conhecida como corredor de indústria. Daqui sai mercadoria para tudo quanto é canto do Brasil. Além do que, é daqui que a gente tira o nosso ganha-pão. É verdade. Acabei de pegar umas peças de automóvel para entregar lá em Juiz de Fora. E falando nisso, você tá indo para onde? São Paulo. Estou transportando uma carga que eu peguei em Volta Redonda. O que eu quero agora, Luiz, é um bom pingado, um bom pão com manteiga e 5 minutos de descanso. Vamos nessa. Vamos nessa. Queridos netos, quando olho esta fazenda, vejo como o tempo passou. Parece que foi ontem, mas já faz mais de 50 anos que essa fazenda teve seu tempo áureo. Era uma riqueza só. Aqui se plantava muito café. Rapaz, hoje o dia foi fogo. O cara não faltou, eu tive que fazer todo o serviço dele. Fui parar numa região industrial. Você não faz ideia do que é, Pedrão. É indústria que não acaba mais, velho. Mas nem sempre foi assim, não. Como nem sempre foi assim? Não entendi. Desculpa, Antônio. É que eu tava dando uma olhada aqui nesses selos que reproduzem as situações da época das grandes fazendas de café e de cacau. Ah, legal. Na época em que a economia do Brasil era basicamente agrária e mercantil. Quer dizer, na época em que o Brasil exportava produtos agrícolas como café e cacau e importava produtos industriais como tecidos e ferramentas. Pois é, mas apesar de parecer tão pouco tempo, até 50 anos atrás, toda a vida brasileira se orientava para o litoral. Através dos navios, os produtos agrícolas eram exportados e os produtos manufaturados chegavam de outros países. Com isso, as áreas produtoras do país quase não tinham relações entre elas. Hoje isso mudou completamente. Agora, o Brasil é um país urbano e industrial. Quer ver só? Por exemplo, essa pessoa aqui que escreve do Acre, ó. Certamente ela consome produtos que são fabricados por indústrias aqui da região sudeste do país. Isso me faz pensar, Pedrão. O que foi que aconteceu para o Brasil mudar tanto? O café é uma das principais pistas para a gente entender a grande mudança que aconteceu na economia brasileira, quando ela passou de ser uma economia agrária e mercantil para uma urbano-industrial. No início do século, o café era o principal produto da nossa economia e foi ele o grande responsável pelo desenvolvimento acentuado da região sudeste. Era lá, especialmente no Planalto Paulista, que o café era cultivado, favorecendo a expansão da rede ferroviária e o crescimento das cidades. Uma outra pista muito importante para a gente entender essa grande mudança que houve na economia brasileira é a abolição da escravatura. Com o fim da escravidão, a mão de obra passou a ser de trabalhadores livres, assalariados,
criando assim uma nova classe trabalhadora, formada por imigrantes estrangeiros e pessoas de outras regiões do Brasil, que foram atraídas pela expansão da economia cafeeira. Juntando tudo isso, o crescimento das cidades, a economia do café e o mercado de consumo regional, estavam criadas as condições para a implantação da indústria no Brasil. Numerosas fábricas produzindo bens de consumo. Bens de consumo. Produtos que devem ser usados ou consumidos logo que ficam prontos. Como, por exemplo, os produtos alimentícios. Bens de consumo? Ah, como as roupas que a gente usa. Isso aí, pode ser sim. Agora, dá uma olhada nesse selo aqui, ó. Uma das primeiras fábricas brasileiras. É bem diferente das indústrias de hoje, né? Pois é, foi um longo caminho até chegar nas indústrias de hoje. Teve até uma grande crise mundial em 1929 que fez o preço do café despencar e que acabou motivando o desenvolvimento industrial, já que por um lado o café foi arrasado e por outro lado a região sudeste apresentava os vários fatores necessários para a instalação de novas indústrias. Riqueza disponível, energia, mão de obra qualificada, rede de transportes, mercado consumidor e matéria-prima disponível. Sacou? Com a desvalorização do café e todos esses fatores, os grandes fazendeiros e comerciantes de café começaram a investir em outros produtos e no desenvolvimento industrial. José Luiz Tamiazzi. Eu me chamo Ayrton César Colombo. Eu vim do Paraná, sou descendente italiano. José Newton Mascari, neto de italiano. Meu nome é Gustavo Werner, sou descendente de alemão e nasci em Blumenau. Leonir Cristófoli, nasci em Gramado, Rio Grande do Sul. Andando por aí não é difícil encontrar pessoas com sobrenomes europeus. Muitas delas, na verdade, são netas de imigrantes que vieram atraídas pelo café, formando uma nova classe, a dos trabalhadores especializados, já que nos seus países de origem, esses imigrantes trabalhavam em fábricas. É isso aí, Chico. O papo tá bom, mas deixa eu ir. Ainda tem muita montanha para atravessar antes de chegar em Juiz de Fora. Boa viagem, amigo. Pra você também. Boa sorte. Pra você também. Vá com Deus. Com o tempo, o transporte ferroviário foi sendo substituído pelo transporte rodoviário, de onde, é claro, surgiu a minha profissão. Mas antes disso, já era daqui mesmo do Sudeste que saíam as matérias-primas para as fábricas. O algodão utilizado na indústria têxtil, a argila na indústria de cerâmica e o ferro na siderurgia. Na década de 30, essa paisagem começou a mudar radicalmente. É que as indústrias, a partir daí, passaram a se desenvolver rapidamente. E essa região já começou a se definir como o centro econômico do Brasil, se desenvolvendo bem mais que o resto do país. É só olhar em volta. As indústrias daqui produzem bens industrializados de todos os tipos, que nós transportamos para todos os cantos do país. Enquanto o Centro-Sul foi se firmando como o maior polo industrial do Brasil, as demais regiões brasileiras foram se tornando mercados consumidores desses bens, fornecendo matérias-primas e alimentos a preços baixos e principalmente mão de obra barata em grande quantidade. Estabeleceu-se assim a relação centro-periferia. As áreas que tiveram crescimento econômico diferente, mas mantiveram uma relação de dependência entre elas. Ih, olha só, Pedrão. Uma carta de uma fazenda. É tão difícil um remetente morar numa fazenda, né? Ah, claro, né? Com essa urbanização toda, a maioria das pessoas quer morar nas metrópoles. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Por serem tão grandes, essas cidades atraem mais e mais pessoas. O que dá para entender que é nessas cidades que existem os melhores shoppings, os melhores hospitais, universidades e as melhores indústrias também. É que essas indústrias precisam de uma maior infraestrutura, que é para poder funcionar. Energia, comércio, bancos. Teve uma outra coisa que aconteceu com a industrialização que facilita muito meu trabalho de caminhoneiro. É que com a circulação de mercadorias entre as cidades, muitas vezes há uma especialização da produção industrial. Aqui, por exemplo, nessa região, tem quase que só indústrias de alimentação. Em Volta Redonda, onde eu peguei essa carga, a siderurgia é dominante.
Automóveis no ABCD, calçados em Franca e siderurgia em Volta Redonda. Com tanta especialização nas indústrias, uma só delas não realiza todas as etapas de produção. A indústria automobilística, por exemplo, depende de várias outras indústrias para a fabricação do automóvel. Indústria de aço, vidro, de borracha, plástico, eletrônica, formando assim os complexos industriais. E com essa concentração na mesma região, fica muito mais simples trocar produtos entre elas. Afinal, é preciso racionalizar. São inúmeros os produtos industrializados que a gente usa atualmente no nosso dia a dia. Então, dá para imaginar quantas indústrias são necessárias para produzir todas essas coisas? Para facilitar, elas são classificadas em função do que produzem. Você sabia disso? Então fique ligado que agora nós vamos conhecer melhor essas classificações. A indústria de bens de produção dedica-se à produção de máquinas e equipamentos pesados, à produção de aço e à produção de eletricidade. A indústria de produtos intermediários necessita dos produtos da indústria de base para transformá-los em produtos que serão utilizados pela indústria de produtos finais: plástico, borracha, vidro, componentes eletrônicos. E a indústria de bens de consumo produz alimentos, vestuários, utensílios domésticos e aparelhos eletrônicos. Com o mercado cada vez mais especializado, a mão de obra exigida também é cada vez mais qualificada. Isto é, o trabalhador cada vez mais deve estar preparado para exercer uma determinada tarefa. Sabendo disso tudo, dá para a gente entender por que é tão importante investir em educação. Assim, o trabalhador, além de conseguir emprego, pode melhorar de função e de salário. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a industrialização transformou a economia brasileira de agrário-mercantil numa economia urbano-industrial. Viu quais foram os fatores fundamentais para o processo de industrialização. Viu que as cidades possuem uma infraestrutura que é fundamental para a produção industrial. E viu também que, como as indústrias dependem umas das outras, ocorre nas grandes cidades a concentração industrial. O tempo virou. Mas a produção não pode parar. E você também não. O jeito é estudar. No seu livro você vai aprender muito mais sobre essa grande mudança na economia brasileira. Até a próxima!